falar um pouquinho, na verdade, sobre o diabo enquanto história, né, gente? Porque assim, tudo tem história, né? Tudo tem história na nossa sociedade. E aí, a gente tem uma questão com o diabo, né? Que principalmente tem um período histórico em que a gente começa a falar do diabo de maneira incessante na história. Que é principalmente a Idade Média, que a gente chama de Idade Média, de Alta Idade Média, seja o final lá da Idade Média. Então a gente começa, a Europa, precisamente, começa a falar sobre o diabo enquanto um agente universal de todo o mal sobre o mundo. Então o diabo se torna poderoso. O diabo nem sempre foi poderoso. E aí eu queria resgatar um pouco essa história, dentro da própria teologia cristã, e eu estou falando muito da igreja católica, né? A palavra diabo está ligada à noção de combate. Tem uma raiz hebraica, que é STN, que é Satã, e a palavra do grego, diabolos, faz a menção ao inimigo. Então o diabo ele nunca está sozinho, né? Tem sempre essa noção de uma oposição, né? E que não existe existência real independente de um opositor, né? Vai se tornando ao longo do tempo o grande antagonista cósmico de Deus. Tem uma coisa interessante em relação ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento a palavra diabo ela quase não aparece. Aparece muito poucas vezes. No Novo Testamento ela aparece 188 vezes. Assim como aparece também as expressões sobre possessões e exorcismos, né? Então tem uma história dentro da própria igreja sobre essa noção de diabo, sobre o poder que o diabo vai tendo ao longo do tempo, né? Aqui eu trouxe algumas representações folclóricas medievais do diabo. Vejam, o diabo era um monstrinho, né? Verde, vermelho, né? Bem monstrengo assim. Aí quando tinha as representações ele aparecia meio que causando infortúnios para as pessoas, perturbando as pessoas, mas não com um poder muito grande. Ele tinha um poder de perturbação. A ideia era muito essa. Quando a gente chega no que a gente chama de renascença, de idade moderna, lá no século XV, a gente já tem outras representações do diabo. O diabo ele ganha um inferno, ele ganha uma corte, ele ganha um cedro, ele fica, né? Ele nunca aparece muito sozinho nas representações, ele está sempre cercado de gente, ou seja, ele tem um séquito, né? Ele tem um grupo, ele tem um coletivo, né? E ele vai se tornando cada vez mais humanoide, cada vez mais humano. Então vocês veem que ainda tem muitas características animais, né? Ele tem asa, às vezes chifre, rabo, mas ele tem um corpo cada vez mais humano. Olha a musculatura, né? Olha o abdômen, é forte, é grande, muito humano. Isso não foi sempre na história do cristianismo, né? Isso começa muito nesse século XV, que não por coincidência, também é um período em que a gente tem a colonização, a escravidão, né? Esses países europeus, né? Escravizando, né? Colonizando territórios fora da Europa, né? Então isso tudo está ali. A gente tem uma questão da Europa nesse momento que é um grande medo. A gente tem uma série de acontecimentos do final da Idade Média para a Idade Moderna que fizeram as pessoas cada vez mais investir na narrativa do apocalipse, do fim do mundo, que era uma peste negra. A gente teve uma pandemia, né, literalmente uma pandemia, que dizimou grande parte das pessoas. Tinha uma série de guerras políticas, guerras religiosas. Então é um momento de disputa e também de sofrimento, de morte. Que é esse momento que o diabo vai ficando enorme. Eu falo que o diabo ele foi ficando cada vez mais humano e ele também foi ficando cada vez mais preto. Mas isso aí é uma outra provocação para outro dia, tá? Porque hoje a gente não vai dar conta disso não. Porque ele era vermelho e verde. E vai ficando cada vez mais negro, de tom de pele. Isso também não é à toa. Aqui está ele metamorfoseado em animal, né, no bode, né? Essa ideia de que o diabo pode assumir várias formas também é algo que não está sempre na história do cristianismo, né? Então ele vai ganhando e aí as bruxas em torno dele, né? Que são agentes do diabo, os mouros foram agentes do diabo, os muçulmanos, os judeus, as bruxas. Qualquer pessoa que tivesse um poder fora da cristandade, que nesse momento precisa se consolidar junto com o poder político do Estado, era considerado um opositor, um inimigo da igreja, um inimigo de Deus e, portanto, um agente do diabo. E aí, quando a gente está falando de Brasil, a gente tem um novo mundo, segundo os europeus, só que é um novo